Olá, que a paz de Cristo esteja com você e comigo também. Eu queria conversar com você hoje a respeito de tantas coisas ruins que estão acontecendo no mundo. Você está vendo, né? Você acompanha os noticiários, às vezes até mesmo dentro da sua cidade, na sua família, no meio que você convive, não é? Mas a gente fica pensando assim, se Deus é um Deus de amor, de onde surgiu o mal? Não é? Tem um historiador e artista, poeta francês do século XIX, que acreditava que Deus criou a natureza, os seres humanos, para ser bons e maus. Olha bem, resultando no que parece ser uma mistura de ambos. Então, você pode ser bom e você pode ser mau. É só você escolher um pouquinho bom, um pouquinho mau. Olha bem como o inimigo trabalha para desvirtuar a mente do ser humano. Há quem concorde, mas qual deve ser a postura do cristão? Como harmonizar um Deus amoroso que deu a própria vida para salvar pecadores com a existência de doença, sofrimento e morte? Como entender isso? Alguém que nos amou de tal maneira que veio aqui morrer para nos salvar e agora é ele o culpado das doenças, da morte, do sofrimento? Como harmonizar isso? Que dizer da realidade como violência, terrorismo, roubos, assassinatos? Tudo isso acontece todos os dias. Mas Deus é responsável por isso? Se Ele não é responsável, como nós cremos, né? Nós cristãos cremos que Deus não é responsável pelo mal. Se Ele não é responsável, quem é então? Você sabe? Nós vamos responder dentro da palavra de Deus. Então, nós temos conhecimento, desde que a gente é pequenininho, a gente já é informado, que todo mal que existe no mundo, existe um ser que é responsável por isso. Não é? Deus não autorizou ninguém fazer o mal, praticar violência, matar, roubar. Não, Deus não autorizou ninguém. Mas existe um ser que se rebelou contra Deus. Está no livro de Ezequiel, no capítulo 28, versos 14, 15 e 17. E eu leio aqui para você. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andava. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Então aqui Deus está falando de quem? Daquele anjo, querubim da guarda, Lúcifer, amado por Deus, respeitado no céu, não é? Mas, de um momento para o outro, ele começou a pensar: por que eu tenho que ser um anjo? Ele era regente do coral. Por que eu não posso ser igual o Filho de Deus? Porque Jesus já existia nessa época, né? Aliás, Jesus existe antes da fundação do mundo. É o que a palavra de Deus diz. E aí, a palavra de Deus diz: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Então, ele começou a olhar para ele, viu que ele era um anjo capacitado, regente do coral dos céus, era bonito, formoso, sábio. E ele começou a pensar: não, isso não está certo. Por que ele ocupa um lugar melhor do que eu? E aí, o que aconteceu? Deus falou: não. Esse tipo de sentimento aqui no céu não tem lugar. E a palavra de Deus diz que o Senhor lançou ele por terra, diante dos reis da terra, para que eles o contemplem. E aí a gente fica pensando assim: existem pessoas que hoje contemplam a Satanás?
esquecem do Criador para dar glórias e honras a Ele? Existem. Infelizmente existem. Eu sei e você deve saber também. Mas, poderoso, Criador, Supremo Deus do Universo, é o Senhor Deus, Criador do céu e da terra. O Senhor Jesus, nosso Salvador. Hoje, o ser humano está dividido, né? Uns querem servir ao anjo mau, Satanás, e outros se esforçam e lutam, pedindo a misericórdia do Senhor para servir ao nosso verdadeiro Senhor. E é isso que eu e você temos que fazer. Nós sabemos que o pecado, o mal, se originou lá no céu. E esse ser que fez isso no céu está aqui na terra, junto com os seus anjos, porque quando ele foi lançado para a terra, ele trouxe a terça parte dos anjos que desobedeceram a Deus também. Se uniram a ele e desobedeceram a Deus. Então lá não houve mais lugar para eles. Então, eles vieram para a terra. Eles estão aí, prontos para fazer mal, para destruir, para matar, para roubar, para colocar coisas erradas na cabeça do povo de Deus. E nós devemos estar bem atentos. Cuidado. Busque a força e o poder do Espírito Santo para que você possa vencer todas as lutas, todas as batalhas. Porque o Senhor disse que nós passaríamos por aflições, por lutas, mas era que a gente não desesperar, não perder o ânimo, porque Ele venceu e Ele está conosco todos os dias, até a volta dEle. E para isso, para nos fortalecer, para nos deixar seguros, Ele mandou o Espírito Santo de Deus. Então, se houve um tempo que nós, o povo de Deus, devêssemos buscar a presença do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo, para viver esses últimos dias na terra, o tempo é agora. Então eu convido a você para consagrar a sua vida, para se unir ao povo de Deus, clamando pelo derramamento do Espírito Santo, para que nós possamos fazer a terminação da obra do Evangelho e ver Jesus voltar. Tá certo? Estamos juntos? Deixo aqui um grande abraço para você, beijo no seu coração, fica com Deus, Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau!